Bom, agora veremos o problema tirado do canal de YouTube Mind Your Decisions. Nós vamos apresentar aqui uma prova alternativa que tem a ver com o que a gente vê em geometria analítica. Seja o triângulo ABC, né? Aí no triângulo ABC você constrói o segmento DE paralelo a AB. Então, paralelo a um dos lados, você constrói esse segmento que une os outros dois lados e é paralelo a AB, e AB dividido por DE é a raiz de 2. Com relação aos outros lados, você constrói os mesmos tipos de segmentos. Você constrói FG ligando dois lados, paralelo ao terceiro lado, AC, e a relação de AC com FG é raiz de 2, a razão, né, entre eles. Mesma coisa o HI. HI une dois lados, é paralelo ao terceiro, que é BC, e BC sobre HI é a raiz de 2. Então você precisa mostrar aqui você vai aparecer esse triângulo interno, né? MJK. Você deve mostrar que MI é igual a KH. Além disso, qual é a razão entre MK e BC? Esse lado aqui desse triângulo interno, qual a razão entre esse lado e o lado paralelo do triângulo original? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, AB sobre DE é alfa. Vamos supor, vamos resolver para um alfa qualquer, né? No problema original, alfa igual a raiz de 2. Então, se AB sobre DE é alfa, isso quer dizer que DC sobre AC é 1 sobre alfa. Por que isso? Porque a razão entre AB e DE é a mesma que entre AC e DC, por semelhança de triângulos. Além disso, DA sobre o AC é alfa menos 1 sobre alfa. Por quê? Porque a soma desse com esse dá 1, né? DC mais DA é AC, dividido por AC dá 1. Então essa razão 1 sobre alfa mais essa razão tem que ser igual a 1. O que é o caso, né? Se você fizer a soma, vai ficar alfa sobre alfa. Daí, sabendo as proporções em que o D corta o segmento AC, a gente descobre que o D é 1 sobre alfa A mais alfa menos 1 sobre alfa C. Mesma coisa a gente pode descobrir do E. O E vai ser 1 sobre alfa B mais alfa menos 1 C. Então a gente tem aqui o resultado aqui guardado. Mesma coisa vai acontecer no caso dos outros segmentos. O F vai ser, o F e o G vão cortar os lados em determinadas proporções, e essas proporções vão nos dar uma expressão desse tipo. Então o F vai ser 1 sobre alfa A mais alfa menos 1 sobre alfa B. Observa que o caso do D, o 1 sobre alfa está multiplicando o ponto mais próximo aqui, e o alfa menos 1 sobre alfa o ponto mais distante. Claro que a figura tem que estar nas proporções mais ou menos parecidas, né? Mas então a gente pode repetir esse procedimento para os outros, né? O E vai ser 1 sobre alfa B mais alfa menos 1 sobre alfa C. O F vai ser 1 sobre alfa A mais alfa menos 1 sobre alfa B.
O G vai ser 1 sobre alfa C mais alfa menos 1 sobre alfa B. O H vai ser 1 sobre alfa B mais alfa menos 1 sobre alfa A. E o I vai ser 1 sobre alfa C mais alfa menos 1 sobre alfa A. Então a gente guarda essas informações, né? Estão aqui todas as expressões. Agora, quem é o J, quem é o M, quem é o K? O J está na interseção do segmento DE e do segmento FG. Então o J é um ponto desse tipo, né? Isso aqui é como se fosse a equação paramétrica da reta que passa por D e E. Ele, como está no interior do segmento DE, as coordenadas dele são médias ponderadas das coordenadas de D e E. Então ele pode ser escrito desse jeito, como ele está no segmento FG, pode ser escrito desse jeito aqui. Então se a gente substitui D, E e FG por essas expressões, nessa equação aqui, a gente obtém 1 menos M sobre alfa A mais M sobre alfa B mais alfa menos 1 sobre alfa C. Aqui a gente vê que no caso do C com o D e o E, a gente tem 1 menos M vezes essa expressão vezes C mais M vezes essa expressão igualzinha vezes C. Então 1 menos M mais M você coloca em evidência, vai dar 1, né? Por isso que aqui não aparece o termo M. Mesma forma aqui do outro lado, né? Sendo que para FG o termo que tem aqui, a mesma expressão para os dois pontos é o B. Então ele aparece aqui como alfa menos 1 sobre alfa. Aqui para o A você tem 1 sobre A vezes A, então vezes 1 menos N vai dar 1 menos N sobre alfa vezes A. Mesma coisa para o N, né? NG vai dar N sobre alfa C. Então quando você iguala essas expressões, o que a gente observa? A gente observa que para haver igualdade aqui, você tem que ter o seguinte, você tem que ter M igual a alfa menos 1 e 1 menos N igual a 1 menos M. Então N igual a M. Então N também tem que ser alfa menos 1. Então J vai ser 2 menos alfa sobre alfa A mais alfa menos 1 sobre alfa B mais alfa menos 1 sobre alfa C. E a gente vê aqui que o vértice relativo ao vértice J é o A, né? É o único termo aqui que tem essa proporção multiplicando ele. Os outros vão estar multiplicados por alfa menos 1 sobre alfa, né? Os outros são o B e o C, né? Então J tem essa expressão. Se a gente fizer o análogo, o M vai ter o mesmo tipo de expressão, só que o M, voltando à figura aqui, o vértice relativo ao M é o C e o relativo ao K é o B. Então aqui o C aparece multiplicado por 2 menos alfa sobre alfa, e aqui o B, que é o relativo ao K, é multiplicado por 2 menos alfa sobre alfa. Então a gente guarda essas expressões aqui e pode provar o que é pedido pelo problema, né? K menos M é só fazer aqui a subtração, né? Esse termo aqui desaparece. Aqui com relação ao B você tem 2 menos alfa mais 1. Então vai ficar 3 menos 2 alfa sobre alfa. Com relação ao C também, né? Alfa menos 1 menos 2
mais alfa. Então vai ser 2α menos 3 sobre alfa. Então a gente sabe que 3 menos alfa sobre alfa vezes C menos B é K menos M. Isso mostra que o K menos M aqui tem essa proporção com relação ao BC. Então se alfa é raiz de 2, então a relação entre o lado desse triângulo menor que aparece com essa divisão aqui, com essa construção desses segmentos paralelos aos lados, essa proporção é 3 menos 2 raiz de 2 sobre raiz de 2. Ou se quiser 3 raiz de 2 menos 4 sobre 2, né? Para obter essa segunda razão é só multiplicar por raiz de 2 sobre 2 essa expressão. Agora MI igual a KH, a gente faz M menos I. Essa operação aqui vai dar alfa menos 1 sobre alfa vezes B menos C. E K menos H vai dar alfa menos 1 sobre alfa C menos B. Então a gente vê que os dois têm o mesmo tamanho. Conclusão, MI igual a KH. Então assim termina a resolução desse problema.